Vamos lá, bom dia. Dando Obrigado. continuidade ao direito constitucional, começando do zero, vamos agora para o inciso 54. 54? É, 54. Na aula passada a gente viu qual foram os incisos. Vou voltar um pouquinho aqui. Incisos, cadê? Aqui foi grande. Vimos dois incisos, 51 e 52, sobre a extradição do brasileiro nato, naturalizado e do estrangeiro. E agora a gente vai ver, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, ou seja, o princípio do devido processo legal no Brasil. Vamos à leitura aí. Inciso 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O princípio do devido processo legal, do Process of the Law, é uma das garantias constitucionais mais amplas e relevantes. Trata-se de um conjunto de práticas jurídicas previstas na Constituição e na legislação infraconstitucional, cuja finalidade é garantir a concretização da justiça. O devido processo legal é garantia que concede dupla proteção ao indivíduo. Ele incide tanto no âmbito formal, processual, quanto no âmbito material. No âmbito formal, o processual traduz-se na garantia de que as partes poderão se valer de todos os meios jurídicos disponíveis para a defesa de seus interesses. Assim, derivam do devido processo legal o direito ao contraditório e ampla defesa, o direito de acesso à justiça, o direito ao juiz natural, o direito a não ser preso senão por ordem judicial e o direito a não ser processado e julgado com base em provas ilícitas. No âmbito material, substantivo, por sua vez, o devido processo legal diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade, também chamado de princípio da razoabilidade ou da proibição de excesso. O respeito aos direitos fundamentais não exige apenas que o processo seja regularmente instaurado. Além disso, as decisões adotadas devem primar pela justiça, equilíbrio e pela proporcionalidade. É possível afirmar, portanto, que o princípio da proporcionalidade tem sua sede material no princípio do devido processo legal, considerado em sua acepção substantiva, não simplesmente formal. Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade, que não está expressamente previsto na Constituição, tem como um dos seus fundamentos o devido processo legal substantivo material. Deixa eu marcar isso aqui, isso aqui é muito em prova. Essa parte aqui, ó. O princípio da proporcionalidade não está previsto expressamente na Constituição, só que ele é entendido no Brasil como aplicável. Olha lá, o princípio da proporcionalidade está implícito no texto constitucional, dividindo-se em três subprincípios: adequação. A medida adotada pelo poder público deverá estar apta a alcançar os objetivos almejados. Necessidade. A medida adotada pelo poder público deverá ser indispensável para alcançar o objetivo pretendido. Nenhuma outra medida menos gravosa seria eficaz para atingimento dos objetivos. E proporcionalidade em sentido estrito. A medida será considerada legítima se os benefícios dela resultantes superarem os prejuízos. Então, na verdade, toda vez que falar em princípio da proporcionalidade, tem que estar atento a essas três características: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O STF tem utilizado o princípio da proporcionalidade como fundamento de várias de suas decisões, especialmente no que diz respeito ao controle de constitucionalidade das leis. Com efeito, leis de caráter restritivo deverão observar o princípio da proporcionalidade, segundo a Corte. O princípio da proporcionalidade visa a inibir e a neutralizar o abuso do poder público no exercício das funções que lhe são inerentes, notadamente no desempenho de atividades de caráter legislativo e regulamentar. Dentro dessa perspectiva, o postulado em questão, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos emanados do Estado, atua como verdadeiro parâmetro de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. O princípio da proporcionalidade tem dupla face: a proibição do excesso e a proibição de proteção deficiente. Assim, na tutela dos direitos fundamentais, não se busca apenas coibir os excessos do Estado, proibição do excesso, mas também impor ao Estado o dever de proteção, proibição de proteção deficiente. Ou seja, né, acabou que ele aprofundou bastante aqui a questão da proporcionalidade no inciso 54 do devido processo legal, mas o que cai muito em prova, né, mas é mais para a área jurídica, sobre a questão do devido processo legal. Ele citou rapidamente aqui, que é a questão de o fato da pessoa te dar
a possibilidade de contraditar, não é necessariamente a possibilidade de você realmente ter o devido processo legal. Deixa eu explicar com calma. O que eles perguntam muito e gera nulidade no processo não é simplesmente o fato de ter o processo, não é simplesmente o fato de eu dizer que eu te dei o direito de você, né, contraditar, ou seja, de colocar provas em sentido contrário, né, certo? Se você é o réu, mas tem que ficar claro no processo que aquilo que você está fazendo, aquilo que o juiz está deixando você fazer, realmente vai influenciar na decisão dele. Se ficar claro que o juiz, tipo assim, está deixando você fazer aquilo ali, mas só do ponto de vista formal, que ele fala de processual, pode ser só formal devido ao processo legal, tem que ser material, tem que poder ver a possibilidade de eu poder vou influenciar no julgamento do juiz, né? Na decisão dele. Então, por exemplo, tá numa oitiva de testemunhas, né? Vai lá, fizeram várias perguntas para ela e chega a sua vez do advogado seu de defesa perguntar ao juiz, não, vou indeferir a pergunta protelatória. Você vê dentro do processo várias situações em que o juiz dá a oportunidade, mas na realidade ele só está fazendo aquilo formalmente, a maioria das vezes indefere, né? Porque tem muita essa noção, o advogado de defesa, ele sempre quer protelar, quer, né, fazer essas coisas, na realidade não, né? Às vezes quer a verdade formal não, a verdade material das coisas. E aí depois ele entrou no princípio da proporcionalidade, né? Que é o que cai muito em concurso é esse aqui, ó. O princípio da proporcionalidade não está expressamente previsto na Constituição. Vamos para o próximo. Inciso 55. Aos litigantes, em processo judicial administrativo, os acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios de recusá-la inerentes. Vamos lá. Isso daqui é a continuidade praticamente do outro, né? Mas vamos lá. Lá é o devido processo legal. E aqui ele especifica que o contraditório, porque é o princípio do contraditório na ampla defesa. As garantias do contraditório na ampla defesa são corolários aqui, ó, corolários, ou seja, decorrem do princípio do devido processo legal, isto é, dele decorre diretamente. A ampla defesa compreende o direito que o indivíduo tem de trazer ao processo todos os elementos lícitos de que dispuser para provar a verdade, ou até mesmo de se calar ou se omitir, caso isso lhe seja benéfico, direito à não autoincriminação. Já o contraditório é o direito dado ao indivíduo de contradizer tudo que for levado ao processo pela parte contrária. Assegura também a igualdade das partes no processo, ao equiparar o direito de acusação com o da defesa. Isso aqui também, aquele negócio lá que eu estava comentando, estava em discussão um negócio muito importante. Se você for numa audiência no tribunal, você vai perceber o seguinte, como é que funciona. Normalmente o juiz fica aqui em cima, do lado direito dele fica o promotor, e lá embaixo fica as partes. E o advogado da parte, ou defensoria, fica na parte de baixo, porque tem um tablado, vamos dizer assim, um balcão, e depois tem a mesa aqui. Eu estava tendo uma discussão, mas não acompanhei mais, né? Mas estava dizendo que o advogado de defesa ou a defensoria deveria ficar também aqui em cima, do lado do juiz, do lado esquerdo do juiz. Aí ficaria lá embaixo o réu e a vítima, se fosse caso, ou o escrivão, alguma coisa nesse sentido. Né? Por quê? Porque dá percepção, numa audiência, isso era a discussão que estava tendo, não sei como é que ficou, né? Assim, do ponto de vista, o pessoal está acostumado com isso, mas é importante, né? Mas dá uma impressão, por exemplo, principalmente para as partes, né, tanto o réu quanto a vítima, de que quem tem autoridade ou que só está no mesmo nível, o juiz, que está aqui em cima, e o promotor do lado. E o advogado de defesa, que está lá embaixo com o réu na mesa, sei lá, fica meio desnivelado, parece que ele está ali como se fosse, né, uma situação inferior. Não sei se tu entendeu como é que eu estou descrevendo a sala, né? Fica aqui o pessoal aqui, né, o juiz do promotor, e o cara lá embaixo. Aí tinha essa briga. E aí uma das discussões, só para fazer esse parênteses, uma das discussões era justamente baseado aqui nesse inciso. Eles queriam
que o promotor, o defensor público, o advogado de defesa, tivesse assento no mesmo nível do juiz e do promotor, baseado justamente no, né, o contraditório para a defesa e o devido processo legal, né? Para que você tenha a mesma paridade de armas, não dê a impressão que você está inferior, somente num tribunal de júri, essas coisas. Né? Vamos lá. Já lemos aqui. A ampla defesa e o contraditório são princípios que se aplicam tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos, sejam estes últimos referentes à aplicação de punições disciplinares ou à restrição de direitos gerais. O termo litigante deve, portanto, ser compreendido na acepção mais ampla possível, não se referindo somente àqueles que estejam envolvidos em um processo do qual resulte ou possa resultar algum tipo de penalidade. Todavia, entende que o STF, né, entende o STF que a ampla defesa e contraditório não se aplicam na fase do inquérito policial ou civil. Por esse motivo, é nula a sentença condenatória proferida exclusivamente com base em fatos narrados no inquérito policial. O juiz pode usar as provas colhidas no inquérito para fundamentar sua decisão. Entretanto, por não ter garantia de ampla defesa e contraditória na fase do inquérito, as provas nele obtidas não poderão ser os únicos elementos para motivar a decisão do juiz. Daí a gente já estudou no Código de Processo Penal, principalmente a parte do inquérito, que, né, quem faz a condução do inquérito à autoridade policial, normalmente o delegado, e não existe essa necessidade de ter o contraditório. Por quê? Porque tudo aquilo ali vai ser levado para o Poder Judiciário, né, para persecução penal, como um elemento de informação. Então, depois você vai contradizer lá. Contradizer que eu falo assim, vai questionar, né? O delegado vai dizer apurou isso, isso, aquilo, outro. Aí o juiz vai dizer isso aí que foi apurado. Aí você vai ter a oportunidade de, né, de contradizer aquelas provas. Por isso que a gente chama também, um outro termo que é utilizado nessa parte, que é chamado de contraditório diferido. Por quê? Porque lá na frente você vai ter direito ao contraditório. Por que não é feito nesse momento contraditório? Porque para você fazer o contraditório aqui, eu teria que dar acesso a você a determinar. Não que. Eu vou explicar essa parte de acesso. Não que você não tenha acesso ao inquérito, o advogado tem acesso ao inquérito. Mas se eu fosse dar essa oportunidade a você aqui, poderia demorar muito o inquérito. Você lembra que a gente estudou que tem prazos de inquéritos, né? Os inquéritos têm, às vezes, prazos curtos, dependendo do inquérito, é 30 mais 30, 90 mais, no máximo 90, no máximo 120. Então, tem essas questões também. Então, e o objetivo também, né, é justamente apurar o máximo possível. Então, se eu for dando contraditório, também pode prejudicar essa apuração. Então, no caso do inquérito, é chamado inquisitorial. Né? O princípio aqui é da inquisição mesmo, de não ter o contraditório. Isso não quer dizer, aí, daí aprofundamento nesse assunto aqui. Não sei se ele vai falar daqui a pouco. Não quer dizer que você souber que está tendo um inquérito policial contra você, você não pode ter acesso aos autos do inquérito. Você vai contratar um advogado, né? O advogado vai lá na delegacia e vai ter acesso. Não sei se você lembra dessa parte. Ele vai ter acesso a tudo que já está documentado no inquérito. Pode tirar cópia eletronicamente, bater xerox. Ele só não vai ter acesso a diligências em andamento, tem que ficar claro isso, e as diligências que ainda vão ter, né? Ainda vão ter execução. Até porque não faz sentido, vai que, né? Em andamento, que seria uma diligência em andamento, tá? Você está com uma escuta telefônica. O advogado, você não pode saber que você está sendo, né? Está com uma escuta telefônica, né? Está com um procedimento de interceptação telefônica. Senão ele vai dizer, ó, não fala mais nada no telefone, senão você vai ser preso. Né? Ou vão pegar muita informação sobre os crimes que você está cometendo. Então, o advogado ele tem acesso à inquérito. Não quer dizer que ele vai ter que contradizer. Tem ou dois aprofundamentos novos, novos não, né? Tem um antigo e um novo. O novo é aquela questão que a gente estudou também do pacote anticrime, que no caso específico de pessoas da área de segurança, então, inclusive Forças Armadas, quando estão nesses procedimentos de garantia da lei e da ordem, e por algum motivo numa ação, o homicídio, não seria homicídio, a morte, né, de uma pessoa por essa ação. Nesse caso específico, coisa nova, você pode ter em concurso.
pode que não, vai que é em concurso. O, o delegado só vai poder conduzir o inquérito em relação a essa pessoa, pode ser policial penal, policial civil, polícia militar, se tiver um advogado. Ele não pode conduzir um inquérito sem advogado. Ah, mas se a parte não quiser constituir, não tiver dinheiro para constituir advogado, na própria pacote de crime diz que o delegado tem que comunicar a unidade da pessoa, o batalhão da Polícia Militar, a delegacia da Polícia Civil, a Força Armada, a Marinha, Exército Aeronáutico, que é uma restrição para ter a validade do inquérito, senão o inquérito também pode ser nulo, de pleno direito. Ou seja, todas as informações produzidas ali não vão para o processo No caso de penal. agente público, né? No caso de agente público da área de Ah, segurança se ele estiver específico. fazendo, se ele estiver fazendo, no caso, se ele estiver fazendo algum ilícito penal, aí tiver um inquérito policial ali, aí tem que ser notificado ao órgão, no caso, que ele Tem que ter um presta advogado serviço. Tem que ter constituído no inquérito. advogado. Ah, tá. E Porque caso não tenha, que ele vai avisar lá no órgão, né, da pessoa. duas coisas que a gente também tem que alertar aqui sobre advogado. Não sei se ele vai falar lá na frente, nesse material. Mas, primeiro, no processo administrativo, a falta de advogado não anula o processo administrativo. A falta de defesa técnica no processo administrativo não traz a nulidade, que já teve essa situação de até nulo porque eu não tive advogado no meu processo administrativo. Não. Tem uma súmula do Supremo que diz não é nulo processo administrativo que não tem defesa técnica. No inquérito não tinha nem esse questionamento, porque o inquérito é inquisitorial. Só tem duas situações do advogado no inquérito. Seria o seguinte: nessa situação que eu falei da área de segurança, mas na qual teve um resultado morte, teve resultado morte, não é qualquer inquérito policial. Foi por uma ação, teve combate ali, troca de tiro, morreu alguém. Automaticamente você vai abrir um inquérito para apurar não a morte em si, o roubo, mas a conduta do agente que fez o disparo, entendeu? Que matou a pessoa, né? Aquela conduta dele, na hora que for analisada, e tem que ter um advogado. Senão, o inquérito vai ser nulo. Nulo significa o seguinte: não pode ser usado para nada, para informação nenhuma. Uma outra situação, só para a gente passar para o próximo inciso, ou continuar a leitura aqui, essa aqui também é bem pegadinha, cai muito na área policial. É o seguinte: o advogado, antigamente, você foi preso, né? Bater aqui para nunca acontecer isso, mas você foi preso. Constituiu advogado, ligou, ó, advogado, vem cá. O advogado, ele podia participar da sua oitiva. O advogado vai lá, o advogado vai fazer a sua oitiva e o que é que podia ocorrer? Você poderia participar, o advogado poderia participar e tá lá, ok, te acompanhar para você não se complicar mais. Hoje, o advogado, ele não só participa da oitiva, mas ele pode, como é que a gente chama? Ele pode fazer perguntas, direcionar, ele pode falar na hora da oitiva. Antes ele não podia falar, né? Ele estava lá para te acompanhar, agora não, ele pode fazer quesitos. Porque o delegado pergunta isso, vê que está querendo te incriminar, aí o advogado diz, não, doutor, peraí, o fulano e tal, pode falar isso, entendeu? Ele pode te orientar no teu depoimento aí naquele documento, naquela delegacia. E aí duas coisas decorrentes disso, que é igual, isso é coisa nova também, isso que é igual do pacote anticrime. Se o delegado não desse direito ao advogado, a oitiva é nula. Quer dizer, não, o advogado não vai participar dessa oitiva, né? Porque o cara quer te apertar, quer fazer um depoimento mais, né, mais pressionado, fazer aquela coação. E tudo que decorrer dali, por exemplo, um exemplo, chegou lá, sou teu advogado, o delegado, não, advogado, não vou deixar você participar, não interessa, não quero, advogado, ok, pode ir lá, fica guarda ali, não é que guarda, né? Não, vou correr atrás dos meus direitos, você não quer que eu participe, eu quero acompanhar meu cliente, não vai deixar participar. Faz a oitiva com você, pega o seu depoimento o cara te aperta, você diz, não, na realidade, né, o outro parceiro, ele tá ali, ele tá com as drogas, tá com o material do roubo, aquela coisa toda. Aí o cara vai lá, flagrante, pega o outro,
pega os objetos, junta tudo aquilo, né, para fechar o inquérito, chega lá no promotor, na ação penal, o que é que o advogado faz? A partir do momento que ele te negou a participar da oitiva do seu cliente, tudo que foi colhido dali para frente é prova legal, porque tudo que foi feito foi de forma ilegal, a partir do momento que o advogado não teve acesso ao seu depoimento, ou o advogado, ou o delegado proibiu que ele participasse. Entendeu a situação? Ou seja, a arma, a droga, produto do crime, a prisão do teu comparsa foi tudo ilegal, porque na lei fala, no Estatuto da OAB, que os atos praticados sem a presença do advogado no inquérito policial, os atos são nulos. Ou seja, se um ato é nulo, tudo que decorre dele também causa ilegalidade. A teoria do árvore, né? Dos frutos podres. Aí, só para finalizar, 3 coisas que é bem fáceis. 3, agora eu me lembro, agora são 2, agora eu fiquei confuso, mas 2 eu lembro claramente. Quando o delegado, né, quando o delegado proíbe eu de fazer, né, do inquérito, estou participando do inquérito, vou lá, quero tirar cópia, fazer essas coisas todas. E daí eu estou envolvendo o Código de Processo Penal, um bocado de coisa ao mesmo tempo. Eu vou lá, advogado, ó, tem um cliente meu aí que está tendo inquérito, quero tirar cópias daquilo, certo? Quero tirar cópias daquilo, é um direito meu, líquido e certo, do OAB. O delegado denega, o que ocorre? O advogado vai na justiça e diz assim, olha, eu preciso tirar cópias daquele inquérito do meu cliente. A ação correta é mandado de segurança. Mas peraí, Ivan, é um inquérito, está envolvendo a possibilidade de seu cliente ser preso. Não. Porque tu vai pensar, você lembra dos tipos de situação que você tem as ações mandamentais? Vai dizer, pô, pode ser um habeas corpus. Por quê? Porque o cliente dele vai ser preso, né? Se ele não tiver acesso àquilo. Não, na realidade, é um mandado de segurança, porque eu, advogado, quero ter acesso àquilo. Entendeu? Então, cai muito isso também em prova. Porque o que ele fala? Fala o seguinte, o cliente, né, tá preso, né? E o advogado quer ter acesso ao direito líquido e certo dele, de ter acesso ao inquérito. Né? E como é que você faz? Porque o advogado precisa saber por que o cliente dele foi preso para entrar, né, com a ação correta na justiça e o delegado denega. Qual a ação que ele usa? Vai estar lá habeas corpus. Por quê? Você vai atrelar. O cliente está preso, o advogado quer ter acesso ao inquérito, o delegado denega, aí você fala, pô, esse cara está preso. O advogado está querendo soltar ele da delegacia e o delegado não está permitindo, ele vai entrar com qual ação? Habeas corpus, não. Aí é que é a pegadinha, não. Você vai O entrar com corpo é porque um é papelada e o outro é físico, né? Seria habeas corpus para liberar a pessoa, né? Um papel que Sim. vai fazer com que aquele corpo seja liberado, Aham. né? E já esse mandado de segurança já é para ter acesso documental mesmo. Aí a questão ela vai deixar clara, vai dizer, olha, na verdade o que o advogado quer é ter acesso aos documentos. Aí vai ter duas palavrinhas, direito líquido e certo do advogado. Quando fala essa palavra direito líquido, certo, advogado, é que ele deu a deixa. Na verdade, o que ele quer que você coloque na questão é. Não estou dizendo que não cabe habeas corpus, também pode caber. Mas o que tem que ficar claro é o direito do advogado de ter acesso ao inquérito policial. Aí é um mandado de segurança. Vai entrar com mandado de segurança contra o delegado. Vai entrar na justiça com uma ação chamada mandado de segurança para você ter acesso ao inquérito. Pode caber habeas corpus? Pode. Você vai lá e entrar com habeas corpus para soltar seu cliente, mas é outra situação. A questão tem que descrever dizendo, ó, o advogado quer soltar o cliente dele, entendeu? O delegado não dá acesso ao inquérito. Qual a ação que ele faz para soltar o cliente dele? É um habeas corpus, ele quer soltar o cliente dele, não quer ter acesso. Quer ter o acesso por ter acesso, entendeu? Não sei se vai ter questões assim, mas quando você começa a resolver as questões, tu vai vendo as pegadinhas que eles fazem nesse sentido. Vamos continuar a leitura aqui. Então, saber essas duas situações, né? Da ampla defesa do contraditório no caso do inquérito policial. Primeiro,
O advogado tem acesso ao inquérito, não pode ter acesso às provas ou, né, às ações que estão em andamento ou ainda que não foram documentadas. No caso de pacote anticrime, né, situações em que houve resultado morte, envolveu a área de segurança, tem que ter o inquérito policial ao advogado. O advogado que não tem acesso ao ITIVA, ao depoimento do seu cliente, esse depoimento é nulo. Todas as provas que decorrem daí também são nulas. E se você não tiver acesso ao inquérito, é um direito líquido certo de advogado, a ação correta é mandado de segurança. Então, esse é o resumo dessa questão aqui. Vamos lá. O que não foi Todavia, documentado, ele não tem acesso, né, no não tem caso. acesso, não. Tá. Quem não está no inquérito? Vamos lá, esse aqui que a gente abriu um parêntese grande aqui. Vamos lá. Todavia, entende a STF que a ampla defesa contraditória não se aplica na fase de inquérito policial ou civil. Por esse motivo, é nula a sentença condenatória proferida exclusivamente com base em fatos narrados no inquérito policial. O juiz pode usar as provas colhidas no inquérito para fundamentar sua decisão. Entretanto, por não ter sido garantida ampla defesa contraditória na fase do inquérito, as provas nele obtidas não poderão ser únicos elementos para motivar a decisão judicial. O inquérito é fase pré-processual de natureza administrativa, consistindo em um conjunto de diligências realizadas para a apuração de uma infração penal e sua autoria, a fim de o titular da ação penal, o Ministério Público ofendido, possa ingressar em juízo. Somente aí é que terá início a fase processual, com as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório devendo ser respeitadas. Cabe destacar que, apesar da ampla defesa e contraditório não serem garantias na fase do inquérito, o indiciado possui, mesmo nessa fase, certos direitos fundamentais que lhe devem ser garantidos. E, dentre eles, podemos citar o direito a ser assistido por um advogado o de não se autoincriminar, e o de manter-se em silêncio. Vejam bem, na fase do inquérito, o indivíduo pode ser assistido por um advogado. Todavia, não é obrigatória a assistência advocatícia nessa fase. É com base nessa lógica, o STF entende que não há ofensa ao contraditório pela defesa quando do interrogatório realizado pela autoridade policial sem a presença do advogado. Aí tu vai perguntar, mas por que aqui está dizendo que pode ser realizado sem a presença do advogado? Porque, na realidade, se você não quis advogado. Agora, se você quis, tem que ser feito na presença do advogado, entendeu? É uma diferença. Só para não parecer o que eu falei é besteira, entendeu? Mas, Ivan, tá falando outra coisa, não. O fato de ser feito sem advogado não gerar nulidade não significa que na hora que você tem advogado, o advogado não tenha que participar. Né? Eu posso dizer, não quero. É um direito seu, não quero advogado. Eu vou prestar meu depoimento, não devo nada, estou errado. Agora, se você constitui advogado, tem que ser na presença do seu advogado. Vamos ver se ele vai explicar isso. Sobre os direitos do indiciado na fase do inquérito, a STF editou a súmula número 14, muito cobrada em concursos públicos. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Isso aqui é o acesso, isso está previsto no Estatuto da OAB e também nessa súmula 14, entendeu? Outra pegadinha também. Essa daqui é dessa súmula. Se lembra que eu falei para você que se o o advogado for lá ter acesso ao inquérito, às informações do inquérito, o réu pode estar preso, não, o cliente dele pode estar preso, não. Mas normalmente o cara vai dizer que está preso para tentar confundir você. Vai dizer, olha, o advogado foi lá na delegacia com o cliente dele preso, ter acesso ao inquérito dele, ao inquérito do cliente dele. O delegado denegou ao acesso, porque o cliente dele estava preso e não queria ser solto. Aí, olha só, essa outra pegadinha de prova. Aí, o advogado procurou, né, o Poder Judiciário para ter acesso, porque houve um descumprimento, olha só, houve um descumprimento da súmula vinculante 14. Olha essa pegadinha. Houve um descumprimento da súmula vinculante 14. Qual a ação que o advogado entrou na justiça? Ele vai perguntar, e vai estar lá, habeas corpus, porque o cliente está preso, mandado de segurança, e vai estar uma chamada reclamação constitucional. Olha a pegadinha.
Nesse caso, quando o advogado entra na justiça para reclamar que houve um descumprimento de uma súmula vinculante, a ação que o advogado entra é reclamação constitucional e entra direto no Supremo Tribunal Federal. Entendeu a pegadinha? Então, na hora que cair essa questão de inquérito, advogado, vai ter três opções. Ou o cara vai descrever para você uma situação que você vai ter que entrar com habeas corpus para soltar lá o teu cliente que está preso na fase de inquérito. Ou ele vai botar uma situação de mandado de segurança. Mandado de segurança, ele vai botar essa palavra, direito líquido e certo do advogado. E vai botar uma ação chamada reclamação constitucional, direto no Supremo Tribunal Federal. Baseado em quê? Nessa súmula vinculante 14. Vai dizer, deixou de cumprir súmula vinculante. Súmula vinculante, né? É reclamação constitucional. Entendeu essa pegadinha? Então, tem três possibilidades do advogado agir para que ele possa ou ser ouvido, ou ter acesso, ser ouvido não, né? Participar do interrogatório, ser ouvido, ou ter acesso aos elementos de prova do inquérito. Mandado de segurança, habeas corpus e reclamação constitucional. Tem que ficar atento na hora que ele for descrever, entendeu? Na questão. Aqui é mais aprofundado, pode cair mais no código de mais na direito processual penal, mas envolve administrativo, né? Dependendo da banca CESP, ela mistura as coisas todas. Por meio dessa súmula, o STF garantiu a advogados acesso a provas já documentadas em autos de inquéritos policiais que envolvam seus clientes, inclusive os que tramitam em sigilo. Observe, entretanto, que a súmula somente se aplica a provas já documentadas, não atingindo demais diligências do inquérito, às quais os advogados não têm direito a ter acesso prévio. Com isso, caso sinta necessidade, a autoridade policial está autorizada a separar partes do inquérito. Também existe uma fase pré-processual que antecede os processos administrativos disciplinares, a sindicância. Segundo o STF, na sindicância preparatória para a abertura do processo administrativo disciplinar PAD, não é obrigatória a obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Esses princípios somente serão exigidos no curso do processo administrativo disciplinar. Ressalta-se que a razão disso é que a sindicância que precede a abertura do PAD, assim como o inquérito policial, caracteriza-se pela coleta de informações que serão apuradas em fases futuras dentro de um processo. Caso a sindicância, entretanto, não resulte em abertura do PAD, mas se traduz em aplicação de penalidade advertência, por exemplo, há sim necessidade de obediência ao contraditório e ampla defesa, como requisito de validade da plena aplicada. O STF entende que, nos processos administrativos disciplinares, a ampla defesa e o contraditório podem ser validamente exercidos, independentemente do advogado. Dessa forma, em um PAD instaurado para apurar infração disciplinar praticada por servidor, não é obrigatória a presença do advogado. Com base nesse entendimento, o STF ditou a súmula vinculante número 5. Essa também cai muito. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Isso aqui, a OAB, o Conselho Federal da OAB, entrou com um pedido de revisão dessa súmula, só que o STF falou que não vê motivo para revisar, porque o Conselho Federal da OAB queria que nos processos administrativos disciplinares, que tem milhões aí no Brasil, que participe advogado, entendeu? Só que aí, acho que querendo arranjar mercado de trabalho também, né? Não, eu sou advogado, não estou brincando aqui, mas É melhor a nem primeira coisa botar que eu isso na... pensei. Não vou nem botar isso na gravação, melhor cortar, porque eu também sou advogado, quer ver, bom, você, em vez de defender a classe, você está... Mas, assim, tô analisando o julgamento do Supremo, e o julgamento do Supremo falou, não mudou nada do ponto de vista do que eu decidi, eu acho que é uns 5 ou 7 anos atrás, a situação continua a mesma, não teve nenhuma legislação nova, nada que faça, entendeu? Situações tanto sociais, econômicas, não mudou nada do ponto de vista possa prejudicar, né, um PAD, a não presença do advogado. Mas, assim, por mim seria ideal, né? Porque dependendo da pessoa, agora não, hoje em dia os servidores são muito bem preparados, mas dependendo do servidor público, ele fica muito nervoso, né? No PAD. Eu já participei de corregedoria, você sente que só falar de PAD, oitiva, a pessoa fica. Assim, não é todo mundo está preparado para responder um PAD. Às vezes, com o advogado, se sente mais confiante, mas isso não quer dizer que não possa participar, entendeu?
não possa participar. Isso não quer dizer que não possa participar, pode Não há participar, obrigação, né? não é obrigação. Só que a grande sacada é se tiver obrigação e a pessoa não tem condições financeiras, é obrigado a defensoria, entendeu? Onde há obrigação de participação de advogado e você não tem dinheiro para contratar advogado, e você, o Estado tem que, ainda que seja ad hoc, chama alguém que vai falar de direito para ajudar ele aqui, entendeu? Então teria que ter essa obrigação. Quando você bota que não é obrigatório, você pode ter o advogado. Quando você bota que é obrigatório, tem que ter advogado. E o cara que não tem dinheiro para contratar advogado? Aí o Estado tem que dar condições para que ele tenha o direito à ampla defesa dele. Como? Vai ter que mandar ofício para defensoria, no caso de servidor público da União, vai ser o defensor público da União, ou ele vai num escritório desses de faculdade, né? Que tem também nas faculdades, núcleo da própria OAB tem advocacia gratuita, vários órgãos públicos têm advocacia gratuita, inclusive na própria OAB, quem não tem condições de pagar. Vamos lá. Como forma de garantir. Professor, Oi. eu ia pesquisar aqui, mas não era A não, vou DOC. perguntar. Adote vem é praticamente adotar, né? Chegar ali e Aqui, pegar não, não, eu falei o termo adote. não, não é a DOT, é a DOC. É Adoc. a Ah, tá. DOC. Desculpa, eu falei muito rápido, depois ficou a DOT. AHDOC. A DOC. Adoc, A tá. DOC significa assim, para essa situação, para esse momento, né? Posso pegar para esse fato aqui, posso pegar assim, não tem nada legalmente que seja você. Aí eu posso pegar uma pessoa e dizer, vem cá, Doc, vem cá, você vai ser o advogado. Não tem nada que diga que tem que ser você, não tem nada na lei, entendeu? Não é uma obrigação sua. Eu posso pegar, tipo, aleatório, uma pessoa e você vai ter que exercer aqui a DOC, não? Para esse momento aqui, para esse fato. Como forma, vamos continuar aqui. Então, a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Como forma de garantir ampla defesa, é bastante comum que a legislação preveja a existência de recursos administrativos. No entanto, em muitos casos, a apresentação de recursos exige o depósito ou rolamento prévio de dinheiro ou bens. Em outras palavras, para entrar com recurso administrativo, o interessado precisa ofertar certas garantias, ou que, em não raras vezes, inviabiliza indiretamente o exercício do direito de recorrer, ou seja, a ampla defesa. Para resolver este problema, a STF editou a súmula número 21, súmula vinculante. É inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de dinheiros ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. O que essa súmula vem aqui? É porque em alguns processos, principalmente na área tributária, os processos administrativos fiscais, você vai recorrer tipo de um tributo. Aí, às vezes, tem nos regulamentos de processo tributário, né, estadual, municipal, até federal, essa discussão surgiu por causa disso, de dizer, ok, você vai recorrer do tributo que você não quer pagar, do ICMS, do ISS, do PIS, do COFINS, do que for. Mas você vai ter que depositar valores para recorrer. Se a pessoa está recorrendo do pagamento, como é que ela vai depositar o valor, entendeu? Ou, às vezes, não era o valor do tributo, mas uma grana para, se chegasse lá na frente, você já ter como pagar as custas do processo. Algumas coisas nesse sentido. E aí, o que é que o Supremo foi editou a súmula vinculante? Disse, é inconstitucional, ou seja, não pode, a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Recurso administrativo, porque você tem no Poder Judiciário os recursos judiciais. Recursos judiciais você tem que ter preparo. Quando ele fala preparo, é pagar as custas judiciais. A gente chama de preparo. Se você tiver justiça gratuita, você não precisa do preparo. Mas se você for recorrer na justiça, aqui é recurso administrativo. Recurso judicial tem que ter o preparo. Se você não pagar o preparo, o desembargador ou o ministro pode pedir para você ir lá e pagar. Antigamente, no antigo Código de Processo Penal, automaticamente era indeferido o seu recurso. Por quê? Porque você não pagou o preparo. Agora não. O ministro, o desembargador, porque o recurso sempre é para cima, né? Para desembargador ou ministro. O juiz decidiu, você recorre ou por desembargador, no caso do Tribunal de Justiça,
ou, né, STF, STJ para os ministros. E aí você tem que fazer o preparo. Caso não seja feito preparo, ou seja, preparo, quando eu falo preparo, é o pagamento das custas judiciais. Caso não seja feito isso, hoje o Código de Processo Civil, né, orienta, né, tem a possibilidade do desembargador, do ministro, né, dizer, olha, gostaria, ou às vezes o cara, o recorrente, ele fez o depósito ou pagou um valor menor. Na verdade, aquela ação dele, o pagamento teria que ser 2.000, 3.000, pagou 1.000. O ministro ou o desembargador diz, olha, você tem que complementar o preparo, mas não indefere mais a petição dele. Então, é quase que se adequando também a essa soma. Não inviabilizar o seu direito à ampla defesa por causa de que você não depositou, né, as custas judiciais. Aqui na área administrativa não pode cobrar isso da pessoa só para ele recorrer. Quando falar administrativa, está falando de que especificamente, professor? Ali da mesmo num PAD, por exemplo? Ou PAD, não? Ah, tá. PAD, quando Não é fala nada administrativo, judicial penal, nada nada judicial. judicial. Quando fala administrativo, não é judicial. Então, por Coisa exemplo, interna. um processo na Receita Federal, é um processo administrativo. Só que ele é específico, é um processo administrativo tributário, é um processo administrativo fiscal, mas ele não é judicial, entendeu? O próprio inquérito, apesar do inquérito ele estar no CPP, mas ele não é um processo judicial. É uma confusão, né? Uma certa confusão, porque, na realidade, ele chama de fase pré-processual, ele faz parte da persecução penal. Persecução penal inclui tanto o inquérito quanto a ação penal em si. E também a fase executória, né? que é a LEP. Mas, tecnicamente, o inquérito policial, ele é administrativo, ele não é judicial. Judicial pressupõe estar dentro do Poder Judiciário. Mas, no inquérito, o juiz decide algumas coisas. Como? Busca e apreensão, prisão preventiva. Apesar dele estar lá, entendeu? Mas isso daí é muito aprofundamento. Agora você fez uma pergunta que mergulhou mais ainda o negócio. Mas é direito, né? Tem esses aprofundamentos bem complicados. Continuando aqui, então, é inconstitucional a exigência do depósito ou arrolamento prévios de dinheiros ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Dessa forma, será inconstitucional qualquer lei ou ato normativo que estabeleça a necessidade de depósito ou arrolamento prévio de dinheiros ou bens como requisito de admissibilidade de recurso administrativo. Nessa mesma linha, o STF entende que não se pode exigir depósito prévio como condição para se ajuizar junto ao Poder Judiciário a ação para discutir a exigibilidade de crédito tributário. Foi editada, então, a súmula vinculante 28. Essa aqui, até no judicial, não se exige o depósito prévio aqui, ó. Vou marcar aqui. Então, ó, o STF entende, ficou feio aqui. Só em crédito Tributário. né? Ou seja, se você está discutindo dinheiro, é porque provavelmente eu entendo que eu não devo pagar e às vezes posso nem ter dinheiro para pagar. Se você exige que eu pague ou deposite o valor para eu recorrer, isso não faz sentido, entendeu? Então, nessa mesma linha, o STF entende que não se pode exigir depósito prévio como condição para se ajuizar junto ao Poder Judiciário a ação para discutir a exigibilidade de crédito tributário. Foi editada, então, a súmula 28, vinculante 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade do crédito tributário. O que ele botou aqui, dando 56. Então, onde que é o 56? Aqui é o 56. O PAD é esse aqui. Segundo o artigo 145 da Lei 8.112, né, que é a lei do Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Federal, da sindicância pode resultar arquivamento do processo, aplicação da penalidade de advertência ou suspensão de até 30 dias, instalação de processo administrativo disciplinar. Ou seja, no caso de uma sindicância que ele estava explicando aqui para a gente, na qual não houver penalidade, não há problema de não ter tido contraditório. Agora, se você for aplicar uma penalidade, pode ser advertência, ou suspensão até 30 dias, vai ter que dar contraditório. Isso aqui, na ADIM
1074, dígito 3, o STF considerou inconstitucional o artigo 19 da Lei 8.870 de 94, que estabelece que as ações judiciais, inclusive cautelares, que tenham por objeto a discussão de débito para o INSS, serão obrigatoriamente precedidas do depósito de preparatório do valor do mesmo, monetariamente corrigido até a data da efetivação, acrescidos juros, multas e multas. Esse aqui é inconstitucional, né? Você pedir para a pessoa depositar para você recorrer. Não faz sentido nenhum, né? Vamos continuar. Tem umas questões aqui. Então, antes da prova, antes de uma prova, assim, na área jurídica a gente faz isso. Nesse caso aqui, você vai ter que pegar essas súmulas separadas e fazer uma leitura rápida, né? Bem que já está tudo grifado aqui. Então, você viu que só nesse inciso aqui, a gente tem quantas súmulas vinculantes? 14, que é do inquérito policial. A 5, que é, no caso de advogado, defesa técnica para advogado no PAD. E a 21, que é o inconstitucional exigência de depósito para recurso. E essa aqui também é uma, não. 28, súmula vinculante 28, que é a incondicional exigência de depósito no caso de ação judicial que se pretenda crédito tributário. Isso aqui é administrativo. Tem que marcar aqui, ó. Isso aqui é administrativo. E aqui, ó, ação judicial, entendeu? A súmula é diferente. E aqui é crédito tributário, né? Então, isso aqui é bem... Vamos lá, vamos resolver duas questões aqui. Polícia Civil do Distrito Federal 2015. O advogado tem direito, no interesse do seu cliente, a ter acesso aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado pela polícia, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Certo, né? Nada errado. Só botar aqui. Estão corretos. Bom, está de outra cor aqui. Ficou muito azul. Polícia Civil do Distrito Federal 2015 também. Não é inconstitucional a exigência de depósito, de depósito ou rolamento de bens para administratividade do recurso administrativo. Deu uma pegadinha aí, né? É inconstitucional. Não é inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento de bens para administratividade de recurso administrativo. Ou seja, para você fazer um recurso administrativo, o cara solicitar que você deposite dinheiro, é inconstitucional, né? Processo administrativo. Estou falando, professor, que eu vou só colocar para clicar, para carregar. Vamos finalizar mais com esse inciso hoje. Inciso 56, para finalizar. Então dá para terminar aí. Dá. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos. Essa aqui volta um pouco para o direito penal, né? Daí é chamada prova ilícita no processo, ou seja, a teoria dos frutos podres, né? Da árvore da maçã podre. Se você tem uma prova ilícita, a partir daí tudo que decorre dela, a não ser que seja prova autônoma, contaminada, a não ser que seja prova autônoma, mesmo que decorra dela, mas aí surgiu autonomamente, ou aquela, tem várias teorias também que vamos dizer assim, que ressalvam isso aí. Prova autônoma surgiu independente da decorrer da prova ilícita, e a prova que você absolutamente chegaria àquela prova, independentemente dessa situação anterior. Então, tem duas situações em que você não vai contaminar a prova. A chamada prova autônoma, ou seja, ela surgiu, independente desse cara ter falado, não, ela teria aparecido essa prova, pareceria, então ela não foi contaminada. E aquela prova, tipo assim, que você, tipo, não guarda essa palavra, tipo assim, esse termo, mas seria um exemplo que você chegaria àquele resultado, independente daquela prova ilícita. Eu não me esqueci agora, isso é do Código de Processo Penal, esse conceito. Mas seria uma prova que você chegaria à situação. Aqui eu posso pegar o livro do CPP. Então, são essas duas situações, porque a gente fala genericamente. Lembrando, está aqui no direito constitucional, mas daqui você tem os aprofundamentos no direito penal, direito processual penal. Aqui é a regra geral.
prova ilícita e tudo que decorre dela é nulo. Mas lá no direito penal, no Código de Processo Penal, você vai perceber que não é assim, né? Não é assim, genérico. Ok, teve uma prova ilícita. A partir dela surgiu várias outras provas, mas eu consigo provar que uma dessas provas foi autônoma. Não foi da corrente daquela. Então tá o que essa prova? Consigo comprovar que eu chegaria àquele resultado, aquela prova que eu consegui, se eu tivesse acesso ou não àquela outra prova ilícita anterior, também continua valendo. Então, só esse aprofundamento aí, que às vezes cai numa questão, é pensar, não, tudo tem que ser ilícito porque parte de prova ilícita. O devido processo legal tem como uma de suas consequências a inadmissibilidade das provas ilícitas, que não poderão ser usadas nos procedimentos administrativos e judiciais. Isso aqui tem que ficar claro. Prova ilícita, ela está a ser ilícita para qualquer ramo de processo. Porque já teve uma discussão também, não, ela é ilícita no penal. Posso usar aqui no administrativo? Não. É. Aí, não, ele levou lá tortura e confessou. O penal é ilícito. Mas aqui, como ele já confessou mesmo, vou usar aqui para processar ele, fazer o PAD contra ele. Não pode. Se ela é ilícita no penal, vai ser ilícita no administrativo. É indubitável que a prova ilícita entre nós não se reveste de necessária idoneidade jurídica como meio de formação de convencimento do julgador, razão pela qual deve ser desprezada, ainda que em juízo de apuração da verdade, em prol do ideal maior de um processo justo, condizente com o respeito devido a direitos e garantias fundamentais da pessoa humana, valor que sobreleva em muito ao que é representado pelo interesse que tem a sociedade uma eficaz repressão aos delitos. As provas ilícitas, assim consideradas aquelas obtidas com violação de direito material, deverão ser, portanto, expurgadas do processo, serão elas imprestáveis à formação do conhecimento do magistrado. Há que se destacar, todavia, que a presença de provas ilícitas não é suficiente para invalidar todo o processo, se nele existirem outras provas, lícitas e autônomas, obtidas sem necessidade dos elementos informativos revelados pela prova lícita. Isso aqui a gente estava conversando que lá no CPP eles aprofundam mais. Uma vez que seja reconhecida a ilicitude de prova constante dos autos, esta deve ser imediatamente desentranhada, retirada do processo. As provas lícitas e independentes da obtida ilicitamente são mantidas, tendo continuidade ao processo. Vamos lá. Vejamos a seguir importante entendimento do STF sobre a licitude e ilicitude de provas. É lícita, isso aqui é importante aqui, que é ilícita a prova obtida por meio de terceirização telefônica sem autorização judicial. Aqui, ó, sem autorização judicial. Tem que ter cuidado com essas palavras que não tem autorização judicial, é ilícita. Porque às vezes o cara muda uma palavrinha, né? Tá. Tirei o negócio. Ficou lento. Vamos lá. São ilícitas as provas obtidas por meio de interceptação telefônica determinada a partir de apenas de denúncia anônima, sem investigação preliminar. Ou seja, teve interceptação telefônica que veio de denúncia anônima, já era. É ilícita também a prova. São ilícitas as provas obtidas mediante gravação de conversa formal do indiciado com policiais, por constituir-se tal prática como interrogatório subreptício, realizado sem as formalidades legais do interrogatório, no inquérito policial e sem o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. Calma aí. Esse aqui é a polícia gravando você informalmente. Você é um réu, a polícia gravando. Agora tem que ter cuidado, porque eu gravando os policiais, a prova é lícita, entendeu? Só que tem pacote de crime, agora esse é o problema. Pacote de crime diz o seguinte, que a gravação por um dos interlocutores sem a anuência do outro,
Ela só É pode ser válida, mas só para usada defesa, só né? para defesa. Esse é o problema. Por Só isso, defesa. por isso que tem gente que está falando que o pacote anticrime se tornou o pacote pró-crime. Porque tem várias coisinhas que, na realidade, sim, se o policial, eu estou mostrando que o policial me coagiu, cometeu uma concussão, essa coisa toda, eu não posso usar contra ele. Nem o Ministério Público pode acusar o policial, mas ele também não pode querer depois me prender. Chegar lá e dizer, olha, ele estava com droga. Não, olha aqui, ó. Ele, na realidade, estava era querendo dinheiro meu e plantou essa droga aí. Tá aqui, ó, gravei. Mas ele não pode ser acusado porque estava sendo isso dele. Entendeu? A mudança que o Código de Crime trouxe, na realidade, até favorecendo o criminoso, né? Que são ilícitas as provas obtidas mediante gravação de conversa informal do indiciado com os policiais, por constituir-se prática no interrogatório subreptício, realizado sem as formalidades legais do interrogatório no inquérito policial, e sem que o indiciado seja advertido do seu direito ao silêncio. São ilícitas as provas obtidas mediante confissão durante prisão ilegal. Por que ela é ilícita? Porque a prisão é ilegal. Ele confessou, mas a prisão era ilegal, perdeu. Ora, se a prisão foi ilegal, todas as provas obtidas a partir dela também o serão. É lícita, isso aqui é diferente, é lícita, marca aqui, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica por um dos interlocutores, É o que a gente estava sem falando. autorização judicial, caso haja investida criminosa daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. Nessa situação, tem a legítima defesa, mas lembrando que o pacote de crime mudou, você só pode usar em defesa, né? É uma forma de defesa. É Não, não é isso aí lícita. não que ele quis dizer, não, é isso não, Como? professor. Quê? Tem-se a legítima defesa? Não, só em forma de defesa. Aqui ele está explicando por que ela aceita. Era aceita por causa da legítima defesa. Então, o pacote de crime veio e falou que só pode usar em defesa. Porque o argumento para ser lícita era porque você ia para uma situação de, pô, esse cara vai querer me prejudicar. Então, em legítima defesa, você já estava agravando. É a legítima defesa, olha só o que o pacote de crime fez. O argumento para essa gravação, em tese, a princípio, sem autorização judicial, a princípio não, a princípio, inicialmente, sem autorização judicial, quer dizer, sem autorização, não é a princípio, ela vai ser sem autorização, que não vai dar tempo, o cara vai querer te achacrar lá, querer te cobrar dinheiro, essas coisas, ou várias situações, você vai em legítima defesa gravar. O argumento da legítima defesa é para legitimar sua gravação. O que o pacote de crime fez foi dizer que a utilização dela só vai se dar em defesa. Entendeu a diferença? Porque antes você tinha um argumento de por que isso era lícito, porque eu estava me defendendo, autodefesa. Agora, a utilização dela podia se dar para... Não, agora, tá vendo? Além de você se defender, eu vou fazer uma denúncia, eu vou fazer um inquérito contra esse policial que estava, na verdade, agora eu não posso, porque essa prova é lícita. Entendeu? Não quer dizer que você não vai ver, vai ter que fazer oitiva do cara, vai ter que, entendeu? Mas aquela prova não vai estar no processo, entendeu? Aquela gravação, aquela escuta não vai estar no processo. Tu vai ter os indícios iniciais, aí vai abrir um processo do cara, e aí vai ter que ele confessar, e ele vai dizer, não vou confessar. E o áudio, o vídeo não vai para o processo. O que o juiz vai ter acesso é só desenrolar depois. Eu acho que nem pode citar que ele foi gravado. É lícita a prova obtida por gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. Vamos lá. É lícita a prova obtida por gravação telefônica feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, quando ausente causa legal de sigilo ou de reserva de conversação. É a mesma coisa de cima, só que aqui é gravação telefônica, aqui é investida criminosa, aqui é genérico, é a continuação do outro. É lícita a prova consistente, porque esse aqui, ó, é lícita a prova obtida mediante gravação telefônica por um dos interlocutores sem autorização judicial, caso haja investida daquele que desconhece que a gravação está sendo feita. É lícita a prova obtida por gravação telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando ausente
Causa legal de sigilo de reserva de conversação. É lícita a prova consistente em gravação ambiental, né, realizada por um interlocutor sem o conhecimento do outro. Na verdade, esses três aqui é tudo gravação por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro. Lembrando, de novo, pacote de crime, isso agora é que se pode usar em defesa. Muito conhecida a doutrina, a teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruits of the Poisonous Tree, que se baseia na ideia de que uma árvore envenenada irá produzir frutos contaminados. Seguindo essa lógica, a prova ilícita contamina todas as que dela derivam. É o que a doutrina denomina ilicitude por derivação. Pode-se dizer também que, nesse caso, haverá comunicabilidade da ilicitude das provas ilícitas a todas aquelas que dela derivarem. É importante destacar, porém, que a tão só existência da prova reconhecidamente ilícita no processo não basta para que a condenação seja considerada nula, ou seja, a prova ilícita não contamina todo o processo. Nesse sentido, o STJ falou, não se aplica a teoria da árvore dos frutos envenenados quando a prova considerada como ilícita é independente dos demais elementos de convívio que são coligidos nos autos, bastante para fundamentar a decisão ou condenação. Ou seja, tem uma prova ilícita, comprovou-se, mas o juiz, na condenação, não se baseou só nela para condenar. Finalizaram fazer uma questãozinha. Cefaz, Secretaria de Fazenda do Mato Grosso, 2014. As provas provenientes de quebra irregular do sigilo bancário fiscal são nulas para fins de responsabilização administrativa civil, mas não a criminal? Não, né? É a criminal. A prova é ilícita em todos os ramos. Se ela é ilícita, ela vai ser ilícita no penal, no civil e no administrativo. Porque, de novo, já teve lá atrás esse questionamento. A prova é ilícita no penal. Eu posso usar ela no administrativo? Posso usar no civil? Não. É porque normalmente você, às vezes, acaba entendendo a ilicitude no processo penal. E aí você, já que eu fiquei sabendo, eu posso usar aqui? Não. É ilícita lá. Então vai ser ilícita aqui também. As provas ilícitas não podem ser usadas também nos processos penais criminais. Elas serão nulas, questão errada. Vou marcar aqui, vai continuar depois. E dia 19/7. Vai conversando aí pelo WhatsApp, não sei como é que vai estar hoje, hein? Hoje eu acho que eu consigo na noite, lá para as 10, por aí, porque hoje tem negócio na igreja. Uhum. Aí eu acho que